Muito bem, esse é mais um Gestão, Vinho e Prosa, o podcast onde a gente bate um papo sobre gestão, sobre o que a gente vive no dia a dia das nossas empresas e ainda arruma um bom tempo para tomar uma taça de vinho. E hoje eu estou aqui com o meu amigo, nosso convidado, Leonardo Coelho. Leonardo que tem uma história longa aí com o ecossistema da Zorro, nós vamos abordar bastante isso aqui. E eu vou deixar que ele se apresente daqui a pouco, ele tem muitos predicados aí, tem muita coisa para dividir conosco. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal. E já adiantando para vocês, eu tive talvez 3 ou 4 semanas atrás, gravando com vocês, né? Ali em breve vai sair. Na sede da Zorro, quando sair a gente manda para a turma aqui do Gestão Vinho e Prosa, vamos dividir aí esses conhecimentos com todo mundo. Tudo bem, Léo? Tudo, Bem-vindo, cara. Obrigado. Vamos brindar? Prazer. Opa, é o protocolo. Seja bem-vindo. Boa escolha. Gosta de vinho? Cara, adoro. Esse é um Trivento Malbec, eu sou suspeito, adoro Malbec. Adoro Malbec também. Eu gosto de vinho, minha esposa gosta de vinho, a Vanessa. A gente adora curtir um dia numa vinícola, por exemplo. Um vinhozinho é bom demais, né, cara? É muito bom. É bom demais. E a ideia aqui é fantástica, né? Que um vinho e prosa é tudo delícia, que precisa. Né? Até quem chega meio duro sai mole. Sai mole. Vamos ver como é que eu saio daqui hoje. É isso aí, cara. Muito legal, você falou de algo, ó, mais uma coincidência entre a gente aí, né? A gente está nessa época, terminando essa parte fria do ano aqui em Floripa, e um dos hobbies mais comuns que eu tenho com a minha esposa é pegar um finalzinho de tarde, uma garrafa de vinho, até a praia, ficar olhando o mar, tá meio friozinho, às vezes a gente vai com uma blusa e tal, mas, cara, é uma delícia, cara, né? que é convidativo, né? E flui o papo, é sempre bom demais. Eu não tenho esse privilégio de estar na beira da praia, mas a gente dá um jeito. Uma hora ele vem pra Floripa, uma vez por mês ele já tá aqui. Eu já tô aqui já. Léo, vamos lá, cara. Queria te pedir para começar se apresentando. Boa. Eu tô com a tua fichinha aqui, mas, cara, eu acho que é tão legal ouvir da pessoa um pouquinho da sua história. Quero te deixar à vontade, conta um pouquinho da tua história e a gente vai conectando os assuntos que a gente tem para falar hoje. Tão difícil falar da gente, né? Até no evento de vocês, já fazendo um spoiler aqui do que a gente vai conversar hoje um pouco, da imersão dia zero, uma coisa que eu gosto de fazer e que eu sempre coloco nas minhas palestras é quem é você, sem falar o que você faz. Perfeito. Então, eu sou Leonardo Coelho, na verdade Leonardo Fernandes Coelho, sou filho de Carlos Coelho e Cirlei Coelho, sou casado com a Vanessa Coelho, tenho 4 filhos. 4 filhos. Por isso o sobrenome Coelho. Não. Bom demais, bom demais, bom demais. Essa piada sempre tem que sair, já é minha marca registrada. Tinha um quadro do José Simão em São Paulo, na rádio, eu não lembro agora qual era a rádio, que ele chamava do Predestinado. Do Predestinado, eu lembro disso aí. E aí tem a Alice, que é a mais velha, tem um casal de gêmeos, que é o Carlos e a Luísa. Legal. E o Miguel. Cara, eu adoro ficar em família. Sou apaixonado pela minha família, o meu projeto de vida é a família. Legal demais. O resto vem só pra gente poder gerar um impacto pro mundo. Qual a diferença de idade deles? Cara, a Alice tem 12 anos. 12. O Carlos e a Luísa tem 11. Foi bem rapidinho ali. E o Miguel tem 8. Legal demais, legal. Uma artista, uma dançarina e 2 atletas de tênis. Oh, que legal, cara. E fecharam a fábrica? Chega. Desse mato não sai mais coisa. Tá bom. O homem tá uma máquina de trocadilhos aqui. Muito bom, muito bom. Cara, e eu tenho aí uma trajetória Tava fazendo as contas, cara. Desde 2000 que eu trabalho. Eu tenho 25 anos aí de jornada, né? Na área de tecnologia. Mais ou menos uns 21 anos na área de tecnologia. Comecei fazendo um trabalho de implantação de ERP na época, uma das empresas mais famosas aí no Brasil e no mundo. Fui atuante durante 12 anos, empreendi durante esse momento, criei consultoria de implantação e até que eu encontrei as soluções da Zorro e me associei à Zorro como parceiro. Na época a Zorro nem existia no Brasil. E a partir daí eu comecei a empreender na área de consultoria para a implantação de software CRM principalmente. Legal. Mas a Zorro não tem só CRM, ela tem uma gama de mais de 55 soluções de software que atendem. É muito completo. É muito completo. É até difícil de explicar. Eu estava conversando hoje ainda com o pessoal da Zorro, que em Floripa
a sede da Zorro fica aqui em Floripa, que eu não gosto de vender tudo de uma vez, porque normalmente as pessoas não entendem. Faz sentido, faz sentido. Não entendem que eu consigo atender tanta coisa ao mesmo tempo, é quase que improvável. Então eu gosto de falar um pouquinho de cada coisa. E aí dentro dessa jornada eu tô há 12 anos já com a Zorro. Que a gente legal. é Premium Partner da Zorro, tem uma empresa de consultoria de implantação, desenvolvimento de integrações, e agora implantação de IA, Que é a Otem. que é a Otem Tecnologia. E a gente vem atuando no Brasil e no mundo. A gente tem solução e clientes espalhados em 26 países. Que legal, que legal. E aqui no Brasil, o que é o segmento prioritário que vocês atendem, Léo? Com certeza, assim, segmento de empresa, eu tenho vários. Eu costumo até dizer que a gente não tem um foco de segmento. A gente atende a dor de cada cliente. Tá. Porque como o Zorro, ele é muito flexível, É verdade. a gente consegue atender muito mais pela jornada que o cliente busca. Qual é a solução, qual que é o resultado que ele está querendo. Então eu não fico focado em um segmento, apesar de ter permeado aí pelo menos uns 15 segmentos diferentes. Legal demais, legal demais. Eu me lembro quando eu tive o primeiro contato com o Zorro, confesso que não conhecia, quando eu tive o primeiro contato, tive usando o Connect, né, que é o gestor de tarefas ali, usando o Click, que é o comunicador. Inclusive eu fiz uma reunião com o Igor sobre o Connect há muito tempo atrás, porque a gente queria atender eles como consultoria. Que legal. Vocês, né, no caso. Que legal, que legal. E aí um belo dia eu usando o Connect senti uma dificuldade, assim, queria fazer uma pequena integração ali dentro. Putz, e se eu mandasse a informação desse card daqui para lá e etc. Eu falei, deixa eu dar uma olhada se na documentação do Zorro, se dá para fazer alguma coisa, se não dá. Aí fui lá, falei, opa, tem um tal de um Zorro Flows. Isso. Aí fui mexendo ali para fazer uma automação interna ou outra. Eu falei, cara, parece que tem mais coisa aqui. Quando eu entrei para conectar, eu vi que tinham outros módulos e eu não tinha conhecimento. Eu achava que tinha 2, 3 módulos ali, né? Eu falei, peraí, deixa eu dar uma olhada no site da Zorro e ver a suíte completa aqui, né? E, cara, é literalmente de A a Z, né? Você brincou aí que gosta de explicar uma coisa por vez para os clientes, você tem que fazer pelo menos umas 50 reuniões para explicar tudo de uma vez. E é interessante porque, assim, ninguém aprende tudo de uma vez, né? Eu gosto de entender qual que é o principal dor, qual que é o principal problema para a gente poder atacar aquela dor. E falar, olha, tem essas possibilidades aqui, mas, cara, se a gente entrar nessas possibilidades aqui agora... Boa. A gente se perde e não volta mais. Aqui a gente tem um jargão que é do pai do Igor, né? Igor, nosso CEO, também host do podcast, hoje não está aqui conosco, que ele dizia o seguinte, que vamos comer o boi aos bifes. É os bifes. Né? Vamos devagarzinho, Perfeito. Que uma hora a gente chega lá e vamos fazer tudo de uma vez. Perfeito. Aproveitar para fazer um agradecimento especial ao Zorro. Zorro foi... patrocinadora exclusiva da nossa última imersão, dia 0, foi muito legal, o Léo esteve presente no palco, contou um pouquinho dos projetos de IA que ele tem conduzido e que a gente vai dividir aqui com vocês, contou um pouquinho do que a própria Zorro está fazendo com o IA e mostrou obviamente o ambiente ali do CRM e inclusive dividiu com o público algumas possibilidades ali. Sim. Obrigado mais uma vez, Léo, foi um prazer ter vocês conosco. Eu que agradeço, cara, foi muito bom o evento. Foi um dia 0 mesmo. Foi, de verdade. Mim, valeu o nome do evento. Cara. Olha, se você não foi no dia 0, cara, você tem que ir. Mas é de verdade. E a gente tá fazendo esse trabalho em conjunto, né? Já vem falando para você que, cara, a gente quer patrocinar sempre que for possível. Bora. Porque faz muita sinergia com o que a gente entrega, que é solução de alto valor agregado, que entrega realmente um resultado de curto, médio e longo prazo. Legal demais, legal demais. E estamos, inclusive, desenhando aí uma possibilidade de fazer um evento junto aí, né? Não vou dar spoiler ainda. Sem novidades. A gente conta para o público em breve aí, quando tiver todos os ponteiros ajustados. Mas muito bem, vamos lá, Léo. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação nesse momento, o que você está olhando nesse momento dentro do teu portfólio aí? Eu sei que você tem mais de uma atuação. Sim. Quero entender um pouquinho como é que você está posicionado junto com o Zorro. Você já falou que é parceiro Premium Partner da Zorro, junto com teus sócios, né? Não estão aqui hoje, mas acho que vale a citação. Vale lembrar. A gente tem também a tua iniciativa ali na área de educação, com a 3Z, e também vou querer te ouvir um pouquinho disso. Então, queria ouvir hoje, assim, cara, como é que você está posicionado, quais são as tuas principais prioridades de negócio nesse momento, e depois se você puder adicionar uma camada de IA aí, como é que a IA está permeando tudo?
Eu posso mudar um pouquinho o protocolo e inverter? Fica à Colocar vontade, IA claro. first? Claro. IA Opa, first? aí sim. Cara, o que eu vejo é assim, eu tenho 12 anos nessa trajetória, venho acompanhando o mercado da Zorro. Eu costumo dizer que quando eu cheguei aqui tudo era mato. Eu fui o 5º parceiro da Zorro no Brasil, né? Então, hoje tem um ecossistema de mais de 60 parceiros, eu fui o 5º. Claro que é o nosso empenho, o nosso resultado, a gente também vem se destacando para se tornar Premium Partner. Para quem não sabe, para se tornar Premium Partner no ecossistema da Zorro, não é só uma avaliação, você tem que ter vários quesitos. Então, se você bate meta anual de venda, se você consegue entregar valor para o cliente através de consultoria, se isso é validado pelo cliente, se você tem uma boa avaliação de CSAT, se você mantém o cliente na base com renovações, faz upgrades, ou seja, existe uma série de características que determinam para você se tornar Premium Partner ou não. E no ano de 2025 foi o ano que a gente se tornou Premium Partner baseado no resultado de 2024. Perfeito. A gente ganhou duas premiações, a outra em tecnologia, o meu time, né? Tem que agradecer ao meu time, meu sócio Gustavo, que desenvolveu esse trabalho, né? A minha sócia Vanessa também desenvolveu esse trabalho junto com a gente em 2024. A gente ganhou Top CSAT 2024, que foi o parceiro mais bem avaliado em todo o ecossistema da Zorro. Que legal. E qual foi o CSAT final? 5. Boa. Total, assim, foi mais de 30 avaliações, né? Só no ano de 2024, em nível 5 estrela. Muito bom. E no caso de New Clients lá que eles chamam, Top New Clients, que a gente foi o parceiro que mais desenvolveu novas contas dentro do ecossistema da Zorro em 2024. Demais. 2025 a gente imprimiu o mesmo ritmo, spoiler, já sei que sou Premium Partner novamente, porque o selo você conquista. Se você não gerou o resultado no ano, não você retém não pro retém. ano seguinte. Então a gente já... Boa sacada. Em outubro, no final de outubro, a gente já ganhou ou seja, eu estou antecipado aqui em relação às minhas metas do ano. Coisa boa chegar perto do Natal já com a meta batida, hein, Léo? Hoje eu olhei no meu painel lá, a gente bateu 91% da meta do ano. Legal demais. Nós estamos que dia hoje? É dia 10 de novembro. Estamos chegando. Estamos quase lá. Mas o ponto principal esse trabalho é um trabalho difícil, você sabe? Você trabalha com consultoria, você sabe como que é difícil. Porque você tem que formar profissionais, você tem que trazer o que é de melhor de conhecimento, que é melhor de gestão, que é melhor de entrega, melhor de tecnologia. Então não é um trabalho fácil. Então eu conto com um time para fazer isso. E hoje a gente está olhando para o futuro da Zorro no Brasil, que em 2025 se mostrou ser grande. Legal. Cara, a Zorro está no Brasil há 4 anos, efetivamente. Criou a sede aqui em Floripa. E de lá para cá a gente saiu de uma equipe de 5 pessoas que estavam atendendo aqui nosso ecossistema Brasil, para mais de 150 pessoas que estão hoje já dentro do ecossistema da Zorro, ou seja, dentro da empresa Zorro, trabalhando para nos apoiar. A gente cresceu 3 vezes de tamanho do que a gente tinha inicialmente. Esse ano, a gente bateu um resultado 100% em cima do resultado do ano passado. Então eu cresci 100%. Ano que vem a projeção é eu crescer 150%. Esse crescimento você está se referindo de vocês ou da Zorro como um todo? Da Otem. Muito legal. Da Otem. A Zorro no Brasil em 2024 cresceu 54%. Caraca, bastante. E foi o maior crescimento global. Brasil foi o principal mercado. Foi o principal mercado a ser desenvolvido. Isso vem muito pela questão da maturidade do brasileiro, que está em busca de soluções com alta tecnologia, que permitem gerar resultado ou gerir resultados de forma personalizada, que a Zorro é muito boa nisso, e com muita coisa integrada, que é o que você falou, tem muita coisa, então eu não preciso sair para outro software. Então eu vejo que a Zorro construiu um produto que vai se perdurar por muito tempo. É claro que aí a gente tem um conflito, por isso que eu falei que eu ia falar de IA First, que eu vou falar agora, que a gente tem um choque de realidade, né? Porque a inteligência artificial vai trazer muitos benefícios, mas também vai reinventar muita coisa que a gente já vem fazendo. Exatamente. E foi aí que nasceu, não foi só por isso que nasceu, mas agora a partir do dia 0, a gente está recapitulando a 3Z, que a 3Z é uma empresa que une 3 parceiros, que é o Silvio, o Diógenes e eu, que são 3 empresas diferentes do ecossistema da Zorro, e se juntaram para fazer um centro de
formação de profissionais dentro do ecossistema da Zorro. Que é uma dor de qualquer parceiro De empresa de tecnologia e não seria diferente com a Zorro. E não só parceiro, como dos próprios clientes. Eu, diariamente, Cris, eu recebo cliente perguntando qual é o profissional mais adequado para apoiá-lo dentro dos projetos internos, Tá. com o uso das soluções da Zorro. Então, pegando esse parênteses da 3E, a 3E não olha só para a formação de profissionais para os parceiros, ela olha também para o mercado, para os clientes. Exatamente. E isso corrobora e a Zorro apoia. Inclusive, a gente tem feito muita parceria com a Zorro entendeu que isso é um projeto relevante para o ecossistema, porque a gente está fomentando também o uso da Zorro. Porque quando eu estava até no almoço hoje falando sobre a estratégia da Zorro de marketing no Brasil. Hoje tem uma estratégia muito, muito clara de enterprise, onde a Zorro vem investindo em grandes eventos, conexão com CIOs, conexão com outras camadas de decisão de empresas de médio e grande porte, mas não tem muito forte ainda uma camada de marketing relacionada à educação. Tá. E é uma das melhores porque você vai trabalhar a base, que é quem precisa. E é longo prazo. E é longo prazo. Faz cauda longa, exatamente. Não no Brasil. No mundo ela tem bastante. E ela investe de certa forma. Só que a Zorro ela tem um ponto que é positivo para ela, mas para nós é negativo para o brasileiro, que é ela olha para produto. O negócio dela é desenvolvimento de produto. O nosso, brasileiro, não quer saber do produto, a gente quer saber do resultado. Perfeito. Então a gente tem na 3E a oportunidade de trabalhar qual é o viés de resultado com as soluções da Zorro. Perfeito. Tanto que a gente criou atualmente, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse mundo que está crescendo, que vem crescendo cada vez mais. A Zorro é uma empresa pouco conhecida ainda no Brasil, mas a Zorro é uma empresa de 30 anos de mercado, completa esse ano. 30 anos de mercado, com mais de 120 milhões de usuários. É a terceira maior Big Tech B2B do planeta. Terceira maior B2B do planeta, Big Tech. Não sabia desse dado. Não sabia desse dado. Tem mais de 55 softwares, tem 18 mil colaboradores no mundo. 18 mil colaboradores. E a Zorro entende cada produto como realmente uma BU. Ou seja, se é CRM, eu tenho... Inclusive na Índia, que eu tô louco para visitar, não tive oportunidade ainda, mas 2027 eu vou. Que é um prédio só do CRM. Então lá tem diretoria de produto, gerente de marketing, só de CRM. É um modelão matricial mesmo. É matricial. Matricial mesmo. Porque eles querem ser o melhor em cada setor. Legal demais. E uma curiosidade, não existe nenhum produto comprado, tudo desenvolvido. 100% desenvolvido 100% em plataforma própria, o que facilita o processo de integração. Você sabe, quem é de tecnologia e sabe também. Total. E, cara, eu brinco, né, sobre Zorro, porque como a gente usa aqui na empresa, às vezes eu comento sobre Zorro e muita gente não conhece no mercado, né, não é tão conhecido como outros grandes workplaces como Google e assim por diante. E quando eu comento e alguém faz uma cara meio estranha, eu falo assim, eu sei que você não conhece, mas eles são indianos e os indianos estão no topo da cadeia alimentar de todas as empresas de tecnologia. É real. Então... Não é à toa que os indianos estão como CEOs das maiores Big Techs do planeta. Exatamente. Então, muito legal, para quem não conhece, vale a pena conhecer, tem solução de todos os tipos. E uma coisa que me chamou a atenção, em termos de modelo de negócio, tem uma flexibilidade grande em termos de planos, né? Sim. Não tem aquela coisa, você precisa contratar 55 soluções, ou... Não. Cara, dá pra você brincar, vamos dizer assim, quase que montar o seu Lego ali, né? Eu preciso disso, daquilo e daquilo outro. O que eu mais uso em reuniões é, cara, a Zorro é um grande Lego. Ai, que legal. Você começa com a pecinha que você precisa agora e depois você vai montando o resto. Porque de verdade hoje a gente usa 100% o Zorro. A única coisa que a gente não usa Zorro é o Evoluto. Gostei, essa eu gostei. E o ERP. São as únicas coisas que a gente não usa Zorro. O resto é tudo Zorro. E-mail, colaboração, gerenciamento de arquivo, tudo é Zorro. Legal demais. E isso facilita, né? A gestão de tecnologia, onboard de funcionário. As próprias interfaces, né? Facilita a experiência do cliente, jornada, exato. Enfim. E aí, por que eu falei do IA? A IA, o que eu vejo? A IA vai gerar esse impacto e a Zorro, ela, teoricamente, muita gente fala assim, a Zorro está atrasada em IA. Na verdade, não. A Zorro ela é uma empresa muito peculiar. Como ela é empresa de capital privado,
ou seja, ela não tem capital investido, 100% capital 100% privado. bootstrap, ela não 18 mil precisa funcionários. sofrer nenhum tipo de influência de capital externo ou de geração Pressão. de resultado, pressão. Ela sempre foca em gerar coisas de longo prazo. E a IA é uma coisa muito nova. Na União Europeia, a discussão sobre a gestão de privacidade da IA começou ano passado e esse ano vem se desenrolando. Perfeito. Agora a Zorro está começando a aplicar as inteligências artificiais dentro do ecossistema da Zorro com privacidade, que isso é um valor muito forte para a Zorro. Só para você ter uma ideia, nenhum marketing da Zorro é feito com traqueamento. É mesmo. 0. No mundo inteiro. Caraca. Eles respeitam muito a privacidade. Totalmente na contramão, né? Então, totalmente na contramão. Quer ver várias coisas na Ou contramão. melhor, talvez ela esteja na mão e todos os outros estejam na contramão. E, gente, eu tô falando da Zorro e eu falo assim, boca aberta, parece que eu tô vendendo só a Zorro. Eu falo sempre que a gente criou uma simbiose com a Zorro. Porque muito do ponto de vista de mundo que a Zorro tem, eu tenho também. Legal. E nossa cultura é assim. Então a gente valoriza muito mais as pessoas, a gente valoriza muito mais o impacto social, a gente valoriza muito mais o negócio de longo prazo do que de curto. Não quero adoecer meus funcionários, não quero, né? Aquela Perfeito. questão de pessoas. E aí a Zorro ela tem essa característica de criar os produtos para longo prazo. Só que em 2019 a Zorro já lançou a ZIA, que era a Zorro Inteligência Artificial. Ela foi uma das primeiras empresas no mundo a lançar inteligência artificial para o ecossistema. Só que não tinha nem recursos e nem a privacidade aplicada ali nesse contexto. Hoje a Zorro tá para lançar, depois o spoiler pro final eu vou guardar. Ah, é? Tá para lançar um produto que vai mudar o jogo. Vou segurar esse spoiler Boa. aí, vou segurar esse spoiler. Mas vamos lá, queria explorar um pouquinho mais o braço de consultoria e de educação. Fica à vontade para responder em qualquer uma das duas frentes ou nas duas. Como é que você hoje está usando IA no teu dia a dia, né? Eu sei que você está desenvolvendo algumas coisas, a gente troca muita figurinha aí, mas eu estou perguntando agora do ponto de vista de negócio, né? Como é que você tem levado isso para os teus clientes? Como é que você tem levado isso para os teus alunos, olhando para a 3E, para outra, enfim, fica à vontade para trazer Primeiro eu essa tenho que fazer um registro, que é o meu mentor de IA. Ah. Ele e o Igor são os meus mentores de inteligência artificial, e é verdade. A gente faz parte do grupo do Clube Alpha, verdade. que é um clube que eles criaram para trazer empresários para essa realidade de inteligência artificial, e depois você pode falar mais sobre isso. Tem sido muito legal, estamos com 40 pessoas já no time. Ai, que legal. Fizemos praticamente só uma prospecção, né, que foi durante a imersão dia 0, esperava ter uma segunda rodada só na próxima imersão, que é agora. Talvez esse episódio nem tenha ido pro ar ainda quando vocês estiverem assistindo, mas vai ser agora dias 22 e 23 de novembro, mas acabamos tendo procura espontânea, por indicação, e estamos aí batendo 40 associados. Cara, que legal. E por que eu falei isso, né? Porque existe o que eu fazia com IA antes do dia 0. Legal. E o que eu faço com IA depois do dia 0. Então o nome deu certinho aí, o nome veio a calhar. Eu cheguei em casa, falando com a minha esposa, com a Vanessa, né? Falei assim, cara, eu tô fazendo tudo errado. Preciso repensar tudo que eu tô fazendo. E pra onde eu tava indo, talvez eu nem queria ir mais. Ô, louco. Juro. Foi essa a conversa. Peraí, que é isso? Meu Deus do céu. Meu Deus, o homem ficou doido. Por isso que minha orelha tava quente na noite depois do dia 0. Mas a verdade é que quando você percebe, quando você vê, né, para onde você pode ir, você não tem como desver, né? Como diz a frase. É isso aí. Então hoje, o que a gente está fazendo? Dentro da Otem, primeiro, que eu já estou aplicando muita coisa para gestão. Então, para tomar melhores decisões, criei lá o conselheiro, para tomar medidas de marketing mais automatizadas. Estou criando aquela estratégia de marketing automatizada baseada em conteúdo. Legal demais. Automação, que a Zorro está liberando para a gente lá, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente está aplicando. E para o cliente, olhando para a vertente do que as empresas precisam, porque numa conversa que uma empresa chega para nós, eu falo assim, o que você tem de IA? Sempre tem essa pergunta. A sensação que eu tenho é que hoje em dia o empresário vai no açougue e ele pergunta, o que você tem de IA? No açougue? Essa carne se corta automática e ela frita aí.
É verdade. Eu tenho a impressão que é por aí, para esse caminho que nós estamos indo. E aí a gente percebeu também, Cris, e aí eu vou colocar aqui, incluir os meus sócios da 3E nessa conversa. O Jorge não pôde estar no dia 0, acho que ele vai agora. Vai acho que lá agora, vai agora, né? isso. Conseguimos fazer uma ponte aí, vai dar certo. Ele vai dar certo dele estar lá, porque é importante também. Mas a gente percebeu que a gente precisava mudar a abordagem de educação da 3E, voltando principalmente para o contexto de inteligência artificial, que é um novo modelo de negócio. Por vários motivos. A inteligência artificial é artificial, ou seja, eu consigo criar qualquer tipo de conhecimento para ela. Perfeito. Eu, Leonardo, demorei 25 anos de trajetória para aprender o que eu sei hoje. E uma inteligência artificial consegue conhecer muito mais coisas do que eu em segundos. Exatamente, cara. É triste. É triste. É quase devastador. É devastador. Mas é verdade. Quanto antes você aceitar, é melhor. Né? Exato. E eu aceitei isso muito bem, assim. Porque eu falei, cara, se é esse o problema, o meu negócio está fadado ao fracasso daqui para o futuro, se eu continuar na mesma abordagem. Então, eu preciso mudar e remodelar tudo. É isso. Então, todo o contexto de abordagem comercial, ou até mesmo de tanto para outra em tecnologia quanto para 3E, a gente está envolvendo o uso da inteligência artificial para potencializar os resultados ou o aprendizado. Não tem outro caminho. E se você está fazendo diferente, cara, você está para trás. Porque não tem outro caminho. Eu sou capaz. A gente fez o CRM Summit, que é um evento, o maior evento de CRM da América Latina. Foi 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, que a Zorro, que organiza, trouxe vários palestrantes. Eu palestrei também, fiz lá um painel e lá falou muito sobre inteligência artificial. A gente pegou todas as palestras do evento e eu hackeei o evento em 6 agentes, porque eram 6 trilhas de conhecimento. E de lá, quem participou do nosso workshop saiu com uma análise e planejamento de execução de tudo. De todo o conteúdo. De todo o conteúdo, com todos os autores, e plugando isso ao ecossistema da Zorro, porque eu também treinei meu agente para ser um especialista Zorro. Cara, a gente fez isso em 1 semana. Cara, olha Seria impensável fazer isso. Olha como alguns business são transformados em segundos, né? Porque para pensar, né? Vamos pensar no mercado de imersões, né? No mercado de palestrantes, imersões e assim por diante. O cara normalmente traz um público para dentro de uma imersão para transferir o conhecimento dele, para dar uma degustação do que ele pode fazer pela empresa de quem está ali no evento. Em geral, dentro de uma imersão, acaba tendo um pitch para um produto prolongado, né? Não deixa de ser um touchpoint importante aí de jornada quando a gente olha para a experiência do cliente. Se eu fui bem durante a imersão, provavelmente quem está sentado na cadeira ali vai ter o desejo de contar comigo por mais tempo, né? Enquanto palestrante, enquanto mentor, enfim, seja lá qual for o nome que se dê para isso. E aí, agora eu consigo pegar todo esse conteúdo em segundos, construir 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou 15 ou 20 ou quantos agentes eu quiser. E, cara, talvez eu não precise mais de um trabalho prolongado. Não preciso. Ou esse trabalho prolongado vai ter que ser redesenhado. Não é mais um trabalho de entrega de conhecimento. Sim. É um trabalho mais de experiência. A gente já falou sobre isso em outras ocasiões. Né? Isso, a gente já falou sobre isso em outras ocasiões, mas eu tenho visto cada vez mais o papel do consultor, do mentor, enfim, do conselheiro, como um papel muito de psicólogo do empresário. É isso aí. Sabe? Mindset. Exato, de ajudar a trazer clareza para ele no momento que ele está vivendo, para tomar a decisão que seja mais racional possível, porque o conhecimento pelo conhecimento já era. Cara, já era. E para quem é do mercado de tecnologia, do mercado de software, o software pelo software já era também. Já era também. Agora é muito mais sobre como, na minha opinião, e fica à vontade para discordar, Léo, é muito mais sobre como você consegue conectar o teu software, o teu conhecimento, com o momento da jornada do maior número de clientes possível, para que isso se encaixe na próxima onda de crescimento do teu cliente, na próxima, do que pelo software em si. Cara, falou tudo. Faz sentido? Total. Falou tudo, porque na verdade, e até nessa
Nessa jornada eu venho, né, sendo cliente do Evoluto, o que mudou também muito o paradigma, né? Muito. Que é, ao invés de vender horas, você vende transformação. E no começo é complicado mudar essa chave Cara, aqui, né, cara? e vou te falar que ainda tá. Ainda tá complicado. Precisamos conversar mais, então. Mas a gente já viu algumas luzes no fim do túnel. Então já tem alguns resultados desse contexto. Mas o principal ponto que você está tocando aí, que as pessoas elas são capazes hoje de analisar por vários prismas diferentes com a IA um possível caminho de resultado. Coisa que você não tinha antes. Que você tinha que contar com o tempo de um especialista. Cara, eu fiz um exercício, só para contextualizar, a gente fez um exercício lá no CRM Summit. A gente pegou alguém ali do evento. Cara, quem é aqui voluntário? E criamos uma estratégia baseada nas dores dele. Então o agente foi o cara que investigou e que gerou a estratégia e que plugou o resultado. Já tô vendo. Cara, eu e meu time demoramos quantos dias para fazer isso? É isso. A gente fez em minutos. É isso. Em minutos a gente fez esse resultado. E então, o custo disso? E o custo? Alguns tokens que você vai pagar para OpenAI, ou para Anthropic, ou para Google, ou XYZ. Cara, muito baixo o custo para o resultado que tem. Então, assim, o cara não precisa mais ninguém para falar para ele o que ele precisa fazer. Exatamente. Mas ele precisa de alguém que precisa tocar o bumbo que faça. Exato. Ainda isso sim, ainda é verdade. Mas, cara, isso muda o jogo. Muda o mercado. A gente ficou muito surpreso com o impacto que aquele assistente de conselho consultivo que nós apresentamos no dia 0 tem gerado. Muita gente participou, acabou usando o próprio conselho da Templum que a gente apresentou lá, ou acabou criando o seu próprio, e tem se amparado muito nisso para tomar decisão. Você comentou que também está usando. Sim. Conta aí, como é que tem sido essa experiência? Cara, imagina você ter... veja, eu tenho uma empresa de consultoria, mas eu também tenho no meu braço de consultoria, eu tenho muita coisa ligada a software. Que eu também desenvolvo software para entregar para o cliente final. E ao mesmo tempo a gente tem uma empresa de educação. Então, sobre o âmbito de software, perguntar para Steve Jobs, perguntar para o Bill Gates, perguntar para os caras, os papas desse tipo de assunto na internet, até mesmo os irmãos lá do Google, o que você faria numa situação dessa? Ou qual que é o melhor resultado olhando o contexto global atual? Sensacional. Cara, é sensacional. Eu criei um planejamento completamente diferente para 2026. É sensacional. Completamente diferente. E te digo, se eu não tivesse esse conhecimento, dificilmente sairia. Perfeito. E, cara, olha só. Talvez alguém que ouça isso que você acabou de falar, ouça esse corte, né? Assim, imagina você ter o conselho do Steve Jobs, imagina você ter o conselho do Bill Gates, etc. Ouça isso de forma cética e pense assim, esses caras estão viajando, isso não funciona, isso não dá certo. E, galera, façam o exercício. Façam o exercício. Não é difícil entender. Como era a realidade antes? Vamos fazer um deparo aqui. Como a gente fazia isso antes e como a gente faz isso agora. Se você quiser estudar sobre uma decisão de tecnologia que você fosse tomar, talvez você fosse atrás da bibliografia do Steve Jobs. Sem dúvida. Sem dúvida. Entender como ele pensava, ou em algum vídeo do YouTube, como ele fez o lançamento do iPhone, como ele fez o lançamento, um clássico que eu adoro assistir até hoje, que é o lançamento do iPod, não sei se já assistiu esse. Esse é incrível, icônico. E antes você ia atrás disso, via o vídeo, lia o texto, lia o artigo, lia o livro, para depois você pensar assim, puxa, como eu aplico esse conhecimento na minha realidade? Isso considerando que você tem um repertório. Perfeito. A maior parte das pessoas nem conseguiria enxergar esse caminho. Perfeito. Nem conseguiria enxergar esse caminho. Se você é uma pessoa que está buscando a ponta na tua atuação, provavelmente você entende que se eu quero tomar uma decisão como os maiores e os melhores tomam, eu posso me espelhar na forma como eles tomam essa decisão. Exatamente. Eu vou estudar com a bibliografia dos caras, eu vou entender como eles pensam, ou mais próximo do que eles pensam, e eu vou modelar esse comportamento. Perfeito. E executar algo parecido. Isso era o que a gente fazia antes. O que a gente está falando aqui é fazer a mesma coisa com o apoio da IA. Minutos. Às vezes em segundos. Em segundos. Para preparar em minutos, mas para usar em segundos. Quantas vezes você quiser.
por que que isso é possível? Porque, basicamente, a gente alimenta um assistente de inteligência artificial com essa bibliografia, com tudo que eu tenho disponível sobre Steve Jobs, sobre Bill Gates, sobre Elon Musk, sobre quem eu quiser. E a partir de um prompt bem estruturado, ele passa a me ajudar, com base nessa bibliografia, a adequar os conceitos de cada um desses autores, de cada uma dessas personalidades, à tomada de decisão que eu preciso ter naquele cenário, naquele contexto concreto. Perfeito. Só que agora eu consigo fazer isso tendo no nosso conselho consultivo aqui, por exemplo, Elon Musk, Alex Hormozzi, Barack Obama, Seth Godin, Deepak Chopra e Bill Gates. E as decisões que a gente precisa tomar, como por exemplo a validação do nosso planejamento estratégico, passou por esse conselho consultivo. Da hora. Então, se você que está aí, está achando que é uma viagem muito doida, E é. o que eu posso te recomendar é compra logo passagem e vai viajar também, tem porque que não vir, dá cara. para ficar fora. Cara, não dá. E assim, tem muita coisa que a gente quer fazer junto, né? Já vou deixar o spoiler aí. Perfeito. Que é porque a gente precisa despertar isso nas pessoas. Exato. Eu senti assim, cara, tô muito atrasado. Olha que eu sou um cara de tecnologia Isso que eu ia falar. antenado. E olha que não, atrasado eu não diria. Atrasado eu não diria. E aí eu falei, caraca, eu tava atrasado, agora abriu-se um horizonte gigantesco. E aí com essa fala que você falou, cara, que você teve aí, tem um dilema. Que é assim, quer dizer então que a gente não precisa mais estudar, não precisa mais olhar? Não é sobre isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só que você pode estudar de uma outra forma. Mais rápido. Mais rápido. Validando já parte do resultado obtido. Ou Exato. do resultado almejado, digamos Exato. assim. Aí você vai de trás para frente, você não vai da frente para trás. Perfeito. Exatamente. Então você vai mudar a forma como você interage com o aprendizado. Isso muda o mercado de educação, cara. E, cara, eu não... meio polêmico, talvez, mas eu vou preferir assumir o risco da polêmica aqui. Mas a gente tem vivido numa era onde o clichê, né? O tempo é cada vez mais escasso e é o nosso ativo mais precioso. E eu me lembro, quando eu estudei lá na faculdade, método de pesquisa, construção do TCC e etc e tal. Cara, era um tempo gigantesco necessário para você começar a entender. E a começar a entender como você ia fazer o trabalho. É isso aí. Você nem estava fazendo um trabalho ainda, mas já estava tomando um tempo gigantesco. Então veja, eu acho que para algumas aplicações eu vou pesquisar algo novo, eu vou criar algo do zero. Sim, é importante se basear no método científico e eu não estou de forma alguma trazendo nenhum demérito para ele, mas, cara, dá para usar muito atalho sem perder rigor metodológico se você tiver senso crítico e capacidade de análise do resultado que vem na sua mão. Perfeito. Um erro muito comum que as pessoas cometem, especialmente quem está no estágio inicial de uso de inteligência artificial, é simplesmente acreditar que a resposta que vier ali é a que eu tenho que usar e pronto, acabou. Tem que validar baseado Exato. nos preceitos que você está buscando. Exato. E tem uma outra coisa, né? Quando eu estudava no modelo tradicional, quando nós estudávamos o modelo tradicional, você também não devia, embora muitas vezes nós ficássemos, mas não devia ficar com a primeira resposta. Exatamente. Pesquisei o autor 1, vou pesquisar o autor 2, vou Exato. pesquisar o autor 3. Ou ainda o professor que está na sala de aula está transmitindo aquele viés que ele tem sobre o tema. Perfeito. E você não vai debater com ele ou muito menos pesquisar outras fontes de origem. Perfeito. São as discussões que nós temos aí sobre, enfim, o estudo, os caminhos que as universidades estão tomando e assim por diante. Então, se a gente parar para pensar numa última análise, a inteligência artificial, por si só, não ensina nada novo. Não. É o mesmo modelo de aprendizagem, mesmo modelo não, é a mesma aprendizagem em um modelo mais moderno, em um modelo mais adiantado. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, Léo, a primeira coisa que eu aprendi de verdade com IA, pelo menos que eu senti aprender com IA, foi a perguntar. Cara, isso é... Foi a fazer melhores perguntas. E eu acho que, cara, isso é uma doença, né? Para observar.
olha as pessoas no dia a dia, trabalho, em casa, mulher, filhos, amigos, vizinho, família e etc. Como as pessoas fazem perguntas curtas, economizando o que está perguntando, e aí discutem quando a pessoa te responde porque não era aquilo que ela queria saber. Mas você não perguntou o que você queria saber. Não contextualizou, Você né? não perguntou o que você queria, não exato, você não contextualizou. contextualizou. Cara, e isso, na verdade, acho que é a doença do século. Exato. Porque como a gente sofre uma avalanche de informação, muitos estímulos, nosso cérebro não está preparado para receber esse número de estímulos que a gente tem no Instagram, placar, puta, é muita coisa o tempo todo. Notificação Notificação toda hora. toda hora. Aí você tá numa palestra, mas você tá falando com outra pessoa, mas você tá não sei o quê. As pessoas não têm presença. Logo, elas geram uma ansiedade muito grande para poder passar aquele momento. Você lembra do filme o Clique? Exato. Exatamente. Passa. Cara, genial Passa. esse filme. Genial. Passa. Genial Todo mundo e quer só a assustador ao próxima mesmo etapa. tempo. A próxima etapa não tá curtindo o momento. Exatamente. E aí, cara, fica um barulho. Esse barulho faz com que a gente não preste atenção no que a gente tá vivendo. É isso mesmo. E aí você faz uma pergunta rasa, ou querendo obter uma resposta profunda. Exatamente. E aí daqui a pouco você está discutindo em cima de uma resposta que só foi ruim porque a sua pergunta foi ruim. E te digo, brigas de homem e mulher aí, ó. Um monte. Cara, basicamente é isso. Um monte. Uma pergunta rasa esperando uma resposta profunda. Exatamente. Cara, que desafio a gente tem pela frente, né? Que desafio. Muito bom. Nós estamos numa jornada aqui dentro da empresa mesmo de atuar de forma pesada mesmo no uso intensivo, né? A gente já usa dentro dos nossos produtos, já usa no dia a dia dos departamentos, mas nós estamos efetivamente agora automatizando o uso de inteligência artificial em atividades repetitivas. Então, você já conhece algumas das iniciativas, mas produção de conteúdo. A gente não acredita aqui num conteúdo produzido 100% por IA, mas em produzir conteúdos adjacentes a um conteúdo produzido de forma autoral, nisso a gente acredita. Sim. Então eu produzo um conteúdo, que pode ser um vídeo para o YouTube, pode ser um artigo para o blog, pode ser um post para o LinkedIn, enfim, seja lá qual for, e a partir desse conteúdo eu replico em outros formatos um conteúdo análogo, mas que conversa melhor com o algoritmo daquela rede social, com a leitura de um e-mail, com a leitura de um artigo no LinkedIn. Que daria um assim, trabalho gigantesco para uma equipe de marketing inteira fazer. Né? A maior parte das empresas para fazer isso conta com uma agência, ou nós estamos falando de Big Corps que tem aí um departamento grande de marketing para fazer. Hoje a gente consegue fazer isso com 2 ou 3 cliques ali e a automação roda. Atendimento de leads, famoso SDR com IA, né? A gente também consegue fazer isso. Estamos fazendo automação para abertura de vagas em LinkedIn, quando tem uma reposição de colaborador para fazer. Então estamos olhando de forma muito expressiva aí, com muita ênfase nisso, para tentar nos tornar cada vez mais produtivos e liberar o tempo das pessoas para que elas deixem de fazer o trabalho repetitivo, manual, braçal, que muitas vezes leva aquele adoecimento que você falou lá atrás, para fazerem um trabalho que seja efetivamente mais intelectual, de geração de valor, como é que eu entrego mais valor para o cliente, como é que eu entrego mais valor para o negócio, como é que eu gero mais valor para a companhia e assim por diante. Cara, contando um pouco da minha história, né? Sei que não faz parte desse contexto, mas fica acho à vontade, que é importante. Fica à vontade. Eu comecei a empreender, e quando eu comecei a empreender, eu trabalhava sozinho. Como a gente não tem nenhuma escola de empresário, hoje até tem uns caras que falam sozinho. Mas qual área? Com implantação de software, Boa. ERP. E aí eu comecei a ser o consultor, eu SA, mas sempre almejando ter uma empresa. Eu tive uma sociedade, que a gente teve até alguns funcionários, tal, saí da sociedade, montei a minha própria empresa, que é a outra, e aí comecei nessa jornada. Cara, me faltava tempo para fazer gestão, me faltava tempo para fazer, e eu não sabia que eu precisava contar com pessoas para isso, porque ninguém me ensinava qual era o caminho. Aí eu demorei, mas nessa demora eu me adoeci. Eu tive burnout, né, o síndrome do pânico, o nome que você quiser dar, mas eu tive durante 3 anos, assim, foi 3 anos intensos, e eu até mudei de cidade num ato de desespero, que foi a minha esposa, a Vanessa, falou assim, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá mais. Eu ia trabalhar 5 horas da manhã, saía de casa, voltava 22 horas, a Vanessa com 3 crianças em casa,
e eu não conseguia ver resultado. São Paulo? São Paulo, São Bernardo do Campo eu morava, eu não conseguia ver resultado. Só que aí quando eu parei, que foi obrigatório por causa da saúde, que eu acho que tudo na vida acontece por um motivo. Exato. Né? Quando eu parei, que eu mudei de ambiente, eu mudei o cenário, eu tive que pensar. Fazer perguntas diferentes para resolver os mesmos problemas. É isso. E no dia a dia, na famosa corrida do rato, a gente acaba não parando para fazer perguntas, não parando para pensar. Então, a maioria dos empresários, não tenho dúvida, que está aqui assistindo a gente, não está fazendo as perguntas certas. Exatamente. Ou não estão fazendo as perguntas complexas o suficiente para ter o resultado que ele quer. Estão fazendo perguntas rasas, sem parar para pensar, e não está conseguindo utilizar o melhor da IA, por exemplo, para poder ajudá-lo nesse processo. Perfeito. Perfeito. E, cara, tem tanta coisa que pode ajudar, né? Nós vamos deixar para vocês aqui, ó, vamos deixar para vocês um presente que não estava no script aqui, mas nós vamos deixar o acesso ao portal do Clube Alpha para todo mundo que estiver assistindo. Legal, hein, gente? Por uma semana. Lá dentro tem alguns assistentes que vocês vão poder utilizar para dar uma olhada. Estamos chegando na época de final de ano, aí é hora de olhar para 2026, né? Para quem não olhou ainda, nós finalizamos nosso planejamento estratégico aqui. Mas lá você vai poder usar alguns assistentes. Um dos que eu vou recomendar que seja utilizado é o ciclo de vida das organizações, que nos ajuda a fazer essa pausa para pensar, né? Aonde eu tô, né? Eu tô no começo da minha vida, eu tô no meio da minha vida, eu já tô na aristocracia, já tô numa reta final, e não tem problema se tiver, porque o primeiro passo é reconhecer que você tá para poder pensar numa nova curva, né? Como que eu crio uma nova curva. Um ciclo de vida das organizações, baseado no livro do Ishaq Adizes, que é muito legal, é fantástico o livro, e que eu li o livro há muitos anos atrás, me conectei com o Igor, que é um leitor é um fanático por esse livro também, e hoje em dia a gente não precisa mais fazer a leitura completa do livro, embora eu recomende a leitura. E o outro é o próprio conselho consultivo. Então olhe para a sua empresa, entenda em que momento da curva ela está, e faça as perguntas ao conselho que te ajudem a dar o próximo passo. Então, puxa, estou olhando para 2025, seu ano foi bom ou não foi tão bom assim, como é que eu faço um ano diferente em 2026? Ou não, meu ano foi espetacular, eu quero repetir o ano de 2025 em 2026, sendo um novo ano espetacular. Coloca lá essa pergunta, vai te ajudar a ter um pouquinho mais de clareza no teu negócio, vai te ajudar a entender um pouco mais sobre quais são as próximas perguntas que você deve fazer para garantir que isso aconteça na prática, e sobre como você pode manejar o dia a dia da tua empresa de uma forma diferente para atingir melhores resultados. Mas voltando aqui, já que nós estamos falando de IA, boa. Quero saber do projeto Zia Agents. Cara, animal. Excelente pergunta. Obrigado por perguntar, porque na minha visão, Zia Agents vai ser um divisor de águas na trajetória da Zoho. Eu não estou falando da minha, estou falando da Zoho. Primeiro porque a Zoho, como eu disse, já acumula conhecimento de IA desde 2019, antes mesmo dessa bolha que aconteceu agora. Perfeito. Segundo, porque a Zoho tem um produto na mesma camada de software em vários aspectos diferentes. Então são vários produtos se conectando nessa camada de software. Terceiro, porque a gente está numa fase de evolução da IA, onde existe um negócio chamado MCP, que é um protocolo de contexto. Perfeito. Ou seja, eu faço uma pergunta rasa ou longa ou profunda, e ele é capaz de transformar isso em uma interação com softwares. Perfeito. Esse é o MCP. E a Zoho lançou seu MCP em conjunto com a Zia Agents. Sensacional. E, por último, o Zia Agents é, na minha opinião, um produto muito peculiar no ponto de vista do que já existe hoje no mercado tradicional de inteligência artificial, que é, você pode plugar lá o LLM da Facebook lá, que é o aberto lá, como que é o nome? O Llama. Você pode pegar o QWERTY, se eu não me engano, que é o lá da China, que é um aberto lá também, o OpenAI, ou seja, você pode usar qualquer motor de modelo de inteligência artificial, mas ele utiliza a mesma metodologia que você criar um agente, por exemplo, no OpenAI, ChatGPT. Só que qual é a vantagem? Eu consigo plugar todos os produtos da Zoho dentro desse agente. Sensacional.
E aí eu tô falando para você o seguinte, ó, veja bem. Eu vou prever o futuro agora, tá? Posso? Claro. Vou prever o futuro. 6 números, Mega Sena. Juro. Semana que vem. A Zorro não tem essa informação, não deu essa informação para ninguém, eu não sei dessa informação, mas eu tenho certeza que em breve nós teremos um agente interno no Zorro que vai ser capaz de fazer lá dentro dos softwares tudo que eu quiser. Porque imagina o seguinte, hoje, com os IA Agents, eu consigo consultar a base de dados e tirar resultados que eu quiser e cruzar dados que eu quiser. Tá, então ele gera insights, vamos Ele dizer já assim. gera insights, ele já gera, por exemplo, quero saber quais os principais leads da semana. Tá bom. Quero saber quais são as oportunidades que estão em andamento, que estão mais próximos de gerar venda. Tá bom. Baseado nesse contexto. Tá, você tá me falando aí os teus exemplos, desculpa te interromper, Claro. mas só para aproveitar aqui a deixa. Nesse contexto que você me deu de exemplos, nós estamos falando de CRM, mas você me falou que ele interage numa camada com outros módulos. E eu tô falando também de uma pergunta reativa. Perfeito. Uma pergunta proativa minha em Perfeito. relação ao agente. Se eu tiver, por exemplo, lá dentro do Connect ou do Projects, já atendendo o cliente, ele já saiu do CRM, mas ele está aqui agora. Sim. E eu fizer, por exemplo, uma pergunta para ele do tipo, ó, analisa meu portfólio de clientes agora aqui dentro do Zorro Connect e com base no tempo de funil dele lá no CRM, me diz quais são os que têm maior risco de churn. Ele vai conseguir me dizer isso? Ele consegue te dizer isso e talvez você nem precise perguntar. Caraca. Se você quiser criar uma inteligência que é um agente que monitore isso, Sensacional. ele vai ser capaz de monitorar e te dar esse resultado proativamente. Os IA Agents é um compilado do que há de agente no mercado, plugando com todas as soluções da Zorro através da tecnologia de API, etc., e que vai ser capaz de trabalhar ativamente em módulo multi-agentes. Eu posso Muito até jogar a legal. bola para outro agente. Muito legal. Se você tem um agente que é o especialista em análise de propostas que estão no processo de fechamento, mas você quer fazer uma análise financeira sobre esses clientes que estão em processo de fechamento antes de chegar no processo de negociação, você pode fazer com que eles se conversem e chegar nesse resultado de forma autônoma. E é o usuário que constrói esses fluxos? Sim. Pedindo. Então você Linguagem tem um natural. agente que vai criar o agente. Sensacional, sensacional. Então o ZIA Engine, na minha opinião, é o divisor de águas da Zorro. Tanto que eu posso, antes de construir o Zorro CRM, eu posso plugar minha base do CRM e começar a conversar com ele falando assim, olha, eu tenho um negócio sobre isso, tá. Eu posso dar contexto para ele como uma base de conhecimento. Eu posso dar o que eu quiser sobre Extract Disease ou sobre processos de vendas e falar para ele o seguinte, cara, constrói para mim o melhor modelo de dados que represente o meu negócio e crie isso dentro do Zorro. Sensacional, cara. Muito bom mesmo. Muito E isso bom. ninguém sabe. No Brasil, eu sou o primeiro a falar sobre isso. É mesmo, que legal. Eu estou despontando sobre isso. A 3Z vem também trazendo esse contexto, que é quem quiser e tiver dentro do nosso ecossistema, que no caso hoje é a 3Z Academy, que é a forma como você entra dentro do processo de aprendizado da 3Z, vai estar despontando o melhor sobre a inteligência artificial dentro do ecossistema da Zorro. Qual que é o site? A produção vai deixar no... www.3zacademy. O vinho já vinho acabou puxou um comigo W a já. mais aí, pessoal. É o wine. É o Boa. vinho do wine. É o wine do vinho. E www.3z.com, 3zeducação.com.br. A gente tem também a 3Z Academy, lp.3zeducação.com.br/3Z Academy, tá? Mas se você chamar a gente no WhatsApp lá, a gente já manda essa informação para você. A gente está fazendo bastante workshop online, ou fazendo um webinário. Para quê? Para que a gente consiga fomentar a educação. Cara, vocês despertaram um bichinho na gente, que é, a gente precisa falar sobre IA, a gente precisa educar sobre IA, a gente precisa falar que, cara, tá vindo uma avalanche pela frente. E a galera tá sentadinha na cadeira esperando a avalanche. Você já viu aquele meme, aquele vídeo que tá uma família olhando assim, a colina despencando lá de neve, e de repente quando eles percebem que é real, eles saem correndo. Tá vindo mesmo. Não fique aí sentado. Comece a estudar sobre inteligência artificial. Fala com esses caras aqui, entra no Clube Alpha,
Ou participe da 3 Academy também, que a gente vai falar aí, se for o caso do Zorro, a gente vai falar bastante sobre isso, porque a avalanche tá chegando, cara. Tá chegando e vai mudar a forma como a gente atua no mercado, a forma como você interpreta resultado, a forma como você implementa um software, a forma como você extrai os relatórios. A gente fala sobre Nodash, né? Exato. Cara, hoje eu já fiz Nodash. Eu já tenho o MCP conectado com o Zorro, eu vou lá no meu WhatsApp, eu mando um áudio, o áudio me traz o relatório do dia. Eu não preciso mais ficar analisando dezenas de gráficos. Eu tô aqui numa reunião, acabei de sair, cara, preciso saber quais são as oportunidades que estão em fechamento agora. Pá, no meu WhatsApp. Sensacional, né? Isso é outro patamar. É outro patamar. E aí, muitos empresários ou empresas ou profissionais chegam e perguntam: você tem inteligência artificial nas suas soluções? Para que você quer, meu velho? Primeiro você tem que saber para quê. Para que você quer? Exato. Porque essa pergunta é ampla demais, né? Muito ampla. Virou commodity, né? Commodity. Virou commodity. É igual você encontrar com a galera em evento de tecnologia e falar assim: e aí, cara, como é que tá o uso de IA lá na empresa? O cara, não, estamos usando, estamos fazendo umas coisas interessantes e tal. Tá, mas o que você está gerando de resultado? O que você está fazendo de diferente? Eu lembro do dado que você deu pra gente lá no Imersão Dia Zero, que eu não lembro quantos por cento que é, mas não sei quantos por cento, 90 e poucos por cento das empresas que tentaram aplicar IA nos seus negócios falharam. 87%. 87%. Por quê? Porque não tem a pergunta certa para resolver o problema. Exato. Qual é o problema que você quer resolver? Exatamente. Não é IA por IA. Não. A IA é o meio do caminho, né? É o meio. É um mecanismo para você buscar um resultado. Exatamente. Então, assim, na minha visão, a ZIA vai ser esse divisor de águas. O MCP da Zorro, eles foram muito inteligentes de avançar. Legal para você também. O MCP da Zorro, ele conecta com vários outros softwares, não só com os da Zorro. Isso é legal. Cara, eu ia fazer essa pergunta, a gente acabou mudando um pouquinho o fio da meada aqui, me passou batido, mas eu ia fazer essa pergunta. Então, uso o CRM da Zorro, uso um gestor de projetos fora e uso, sei lá, o People para gerenciar minhas pessoas, lá, o Zorro People para gerenciar minhas pessoas. Eu consigo cruzar as informações dentro do mesmo agente de IA. Sensacional. Sabe o Flow que você conheceu? Sim. Não tem vários plugs lá? Não sim, tem? Todos aqueles plugs estão disponíveis dentro do MCP da Zorro. Sensacional. Então eu consigo perguntar para qualquer um daqueles softwares integrados. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Muda realmente o patamar. Não é bom só, é diferente. Você concorda comigo? É diferente. Você já viu algum MCP assim? Não. Olha que eu tô ouvindo do meu mentor que não. Não, cara, sinceramente não. A não ser que alguém individualmente construa para o seu uso próprio. Beleza. Né? Mas você chegar no lugar assim, e falar assim, ó, eu quero isso. Não mesmo. Cara, isso é sensacional. Vou te mostrar hoje ainda. Muito legal, quero ver. Bom. Muito bom, Léo. E o que você está vendo para 2026 aí nos negócios? Né? Estamos na beiradinha final do ano, né? Dia 10 de novembro aqui. Daqui mais 30 dias já está todo mundo naquele clima de confraternização e tudo mais, embora a gente aqui na empresa ainda tenha muito chão pela frente. Parece que falta um ano inteiro para terminar 2025 ainda. Mas o que você está vendo para 2026? O que vocês estão olhando? Já fizeram planejamento estratégico lá? Como é que está essa jornada aí? Nosso planejamento estratégico começa na última semana de novembro. Tá. E vai até a segunda quinzena de dezembro. Legal. A gente vai fazer tudo pautado com inteligência artificial, obviamente. Já tem alguns bullet points que a gente quer trabalhar para o ano que vem. Mais presença em eventos, imersões, porque gera essa intimidade, gera uma conexão, relacionamento. E isso vem totalmente em contrapartida com o que a gente vem discutindo sobre IA aqui hoje, que é, em era de IA, quem tem relacionamento é rei. Exatamente. Né? Porque as pessoas vão ser mais valorizadas. A gente não vai precisar estar aprofundando tanto numa análise de um relatório, a gente não vai precisar estar aprofundando tanto na análise de um resultado. A ferramenta vai trazer isso pra gente. Então a gente tem que gastar nosso tempo com pessoas. Exatamente. E a gente está olhando muito para isso. Ano que vem a nossa projeção é boa, é positiva. A 3E vem crescendo. A gente teve um resultado muito legal no CRM Summit. Com essa abordagem de IA, então, depois da imersão do dia zero, a gente também teve um resultado melhor em relação ao que a gente vinha fazendo. Que quando você traz o chamariz de IA, e se você não está fazendo esse seu negócio, cara, faz. Exato. Dá um jeito, cara. Faz que ainda dá tempo de você estar na frente dos seus concorrentes. Ainda dá tempo. Mas não vai ter muito tempo para isso, Mas ainda dá tempo, cara. Coloca lá. Faça. Qual o resultado que você entrega? Faça isso com IA em tantos minutos.
faz um workshop, faz um evento de imersão, mostra como faz isso, Exato. entrega como desenvolver isso. Isso gera valor, gera autoridade, gera conexão, gera Perfeito. relacionamento e Diferenciação, consequentemente, e negócio, né, cara? Uhum. Isso é negócio. Então, assim, 2026 vai ser um ano muito bom, mas também vai ser um ano desastroso para quem não tá se preparando, cara. Na minha opinião, aí é minha opinião. Uhum. Eu tô vendo muita gente assim parada no tempo que vai sofrer. A gente tem um ano aí de eleição, Isso é fato. Não tem que é como aquele mudar. ano que, em geral, muito empresário acaba retraindo, né? Acaba, vou jogar para não perder aqui, vamos fazer Tem a o... reforma tributária, Exato. que Cara, muda muita coisa, né? exatamente. Tem aí tensão geopolítica a Global. rodo, né? Para Pra tudo caramba. que é lado. E tem muita coisa de IA para chegar, assim, literalmente para revolucionar o mercado, né? A gente tem um estudo do MIT eu posso dizer que é antigo, acho que ele é de junho, então é É antigo. antigo, pô. Falando de IA, 3 meses é antiquíssimo. Mas que os pesquisadores tentaram traduzir a capacidade que a gente tem de processamento de IA em unidades. E eles fizeram o seguinte paralelo. Lá em novembro de 22, na chegada da OpenAI, eles traçaram com um marco base ali que ali a gente tinha uma unidade de capacidade de processamento. Nesse estudo, hoje nós teríamos algo em torno de 300 unidades. Então nós melhoramos ou crescemos 300 vezes Em 4 meses. em 4 anos, né? 4 anos, tá? 3 anos, novembro de 22, novembro de 25. Só que o dado assustador é que a previsão é que com o projeto Agent 01 da OpenAI, entre março e maio do ano que vem, a gente cresça mais 300 vezes. Ou seja, já exponencializou. Exatamente. E a partir desse momento, a cada 2 dias, a gente duplique. Caraca. Porque é um pouco o que a gente tem percebido, Sim. né? A gente começa a perceber que um agente que eu criei começa a absorver conteúdo, construir base de dados e a partir dele eu consigo plugar um outro agente que agora já tem mais conhecimento do que o anterior e ele entrega mais valor e mais valor e mais valor e o negócio vai exponenciando. Se a gente consegue executar isso com as armas que nós temos na mão, imagina essas Big Corps com a capacidade de investimento que tem uma OpenAI, uma Anthropic, um Google da vida, né? Então, sim, tem um futuro aí que... Então, recapitulando aqui, né, os 3 fatores que a gente trouxe para análise aqui. Primeiro, traz um ambiente político interno no Brasil complexo, com um novo período de eleição, depois de algumas eleições que a gente vem aí com muita ambiguidade e polaridade. 2, a gente tem um cenário geopolítico complicadíssimo, com guerras em andamento e um posicionamento especialmente do Donald Trump, goste ou não goste, muito direto de que ele vai comprar qualquer briga que ele achar que ele tem que comprar para defender o posicionamento dos Estados Unidos. E que é a aposta dele de reeleição, inclusive. Exatamente. 3, a gente tem um cenário de IA que vem para derrubar impérios que existiam em termos de modelo de negócio. E aí, num momento como esse, é muito comum que os empresários acabem retraindo. Eu vou continuar atendendo aqui meus clientes, fazendo meu trabalho bem feitinho para continuar com eles aqui, sem se expor demais. Só que nem sempre isso é suficiente, né? Nem sempre isso enfim, vai resultar numa saída positiva para um cenário tão complexo assim, concorda? Posso adicionar? Claro. Cara, colaborando com a sua visão, eu vejo que se você for retraído demais em 2026, você vai morrer. Porque a exponencialidade desse conhecimento vão devastar empresas de software, vão devastar empresas de serviço, vão devastar muitos negócios que não estiverem preparados para se reposicionar. Exatamente. Eu acho que a palavra do ano de 2026 é reposicionamento. Perfeito. Na minha visão. Por quê? Porque aí eu queria trazer um dado. Foi em 5 de setembro que a gente fez a imersão
Dia 0. Nós estamos no dia 10 de novembro. Passaram-se 65 dias. 65 dias. Eu me reposicionei como empresa de consultoria, me reposicionei como empresa de educação, ligados a IA e entrega de resultado, e eu desenvolvi nesse interim 5 softwares. Olha que loucura. Cara, pra quem tá em 5 casa. softwares que são SaaS, que entregam resultado para os meus clientes, me posicionando como um especialista de inteligência artificial naquele momento, naquele segmento. Trouxe receita nova pro bolo? Já, pra caramba. Ó. Já trouxe receita nova até para 3D, que é o que a gente vem desenvolvendo bastante tempo já, que a gente sabe que vai ser um pouco mais longínquo, né, a questão de resultado, mas o chamariz de IA e trazer essa visão de inteligência artificial de resultado é o que gerou o negócio. Recuperou o investimento no Clube Alpha, então? Já, pô. Tava falando com o Igor antes de entrar no podcast, ele falou, então já teve o ROI. Eu falei, lógico que já. Mas é Boa, isso. A gente fica feliz demais, esse é o compromisso. Reposicionamento, porque você que tem uma empresa de consultoria, se você tem uma empresa de uma indústria, a onda do mercado era omnichannel, atendimento, e isso é importante ainda. Uhum. Mas o que se agrega à entrega para o seu cliente se não tiver algo relacionado à inteligência artificial, você vai ficar para trás. E eu vou te dizer, Léo, mesmo em produtos físicos... Não, completamente. Né, a gente acaba puxando a conversa muito para serviço, que é o nosso... O nosso jogo, né, principal aqui, mas mesmo em produtos físicos, cada vez mais a gente vê isso sendo um diferencial, né? Então, os investimentos da Volkswagen em aparelhar os carros com inteligência artificial são brutais. Eu estava esses dias falando com um amigo que é concessionário da Volkswagen em Goiás, e ele falou, Cris, hoje o onboarding de um novo funcionário meu aqui na concessionária é 100% dentro de uma IA desenvolvida na Alemanha. Ele entra, tem a experiência de como é comprar um carro, ele tem uma simulação de como é dirigir aquele carro, tudo com base numa tecnologia desenvolvida com inteligência artificial lá na Alemanha para o meu funcionário que está aqui no interior de Goiás. Sim. Olha que sensacional isso, olha que sensacional. Cara, e é rearranjo de mercado, né? As crises, elas vêm, vão, as ondas, né, sobem e descem. Mas se você olhar para o contexto hoje, por exemplo, as empresas Big Techs ou as indústrias, as grandes indústrias estão demitindo a rodo. Exato. Muitas demissões, porque estão se reorganizando para serem sustentáveis. Perfeito. E baseados na IA, porque a inteligência artificial entrega um resultado diferente. Então, como é que você pode extrair esse resultado? Cara, se você nunca viu isso, você precisa agora parar, sentar a bunda na cadeira e ir atrás de alguma informação baseada nisso. Cara. Precisa, literalmente agora. E não é porque é mágica, ninguém aqui está defendendo a pílula do conhecimento absoluto, do poder absoluto, não é isso. Muito pelo contrário, é entender que você tem hoje um poder que você não tinha na mão, que nós todos temos um poder que a gente não tinha na mão, que nos fazia gastar, investir tempo demais para fazer algumas coisas que hoje a gente não precisa mais investir, Cris, que a gente pode ter fácil. Sempre fiz software integrado ao Zorro, sempre fiz. Eu tinha uma equipe de 5 desenvolvedores, hoje eu tenho 2 desenvolvedores no meu time e eu faço softwares em uma semana. Eu fazia em 3 meses. Não existe mais isso. Não existe mais isso. E detalhe, eu cobro a mesma coisa. Esse é o ponto. Esse é o tenho ponto. Um lucro muito melhor. Esse é o ponto. Olha do ponto de vista da empresa, né? Eu tenho um risco menor, eu tenho uma operação menor, um lead time, uma entrega para o cliente muito mais rápido, o cliente fica mais satisfeito, eu tenho um custo muito menor de desenvolvimento, e se o cliente começar a usar e ele falar assim, cara, não era bem isso, é muito mais fácil você mexer do que era antes, era ou não é? Com certeza, com certeza. Você pede, literalmente. Exatamente. Sensacional, sensacional. Muito bom, Léo, muito bom o nosso papo, cara. Opa, já tô bêbado. Vamos. Bêbado não, é muito forte bêbado, mas já tô alto. Os caras aqui não brincam em serviço. E o queijinho é bom também. Bom queijinho, né? Falo que eu não sou mineiro, mas... queijo... Eu tenho um pezinho lá. Quem não gosta de queijo, bom sujeito não é. Léo, foi bom demais o nosso papo aqui. Queria saber se tem algo mais que você queira deixar para o nosso time que está em casa aqui nos assistindo. Cara, eu quero, assim, se você está buscando uma oportunidade, na minha visão, de um mercado que vai crescer muito nos próximos anos, porque apesar da IA estar por aí,
está gerando esse alvoroço, esse movimento que se você ficar para trás realmente você pode ter alguns problemas. Eu acredito muito na Zorro, assim, acredito porque ela é uma empresa que já tem 30 anos, é uma empresa que pensa 10, 20 anos à frente, que faz processos bem planejados, estruturados para que isso seja duradouro, pensando sempre em longo prazo. Eu acredito muito que as soluções da Zorro vão crescer no mercado. A gente está abrindo aí ano que vem mentoria para empresários que queiram entrar no ecossistema da Zorro. Legal demais. Que queiram entender como funciona o ecossistema, quais são os pontos de ganho, como que eu consigo gerar resultado para a minha corporação, para os meus negócios, ou até mesmo entrar nesse mercado. Eu acho que é o grande principal bolo aí que a gente vai olhar para o ano que vem. Legal demais, Léo. E na nossa audiência tem um público importante aí de consultorias de implementação de softwares, tem consultorias de gestão em geral, que podem, por exemplo, usar a suíte da Zorro como mecanismo de entrega da sua consultoria. Até porque você pensa assim, né? Você que trabalha com software, eu já trabalhei com outros softwares também, você fala assim, legal, eu vendo software hoje, mas por quanto tempo essa empresa que eu vendi vai usar o software? Que é o churn. Exato. Cara, pela minha experiência, eu já vivi várias de software, principalmente ERP, a Zorro tem um churn muito baixo. Pra você ter uma ideia, na minha carteira eu tenho um churn de 1%. 1%. 1%. É muito pouco. Em 12 anos. É muito pouco. Então, assim, na minha visão, é um negócio de longo prazo. Qual que é a maior LTV que você tem? Quanto tempo de carteira o cliente está com vocês? 9 anos. 9 anos. É tempo, hein? É tempo. É tempo. E renovando, e comprando mais, e consultoria, e suporte, e integração. Agora com IA, então, entrou na 3D Academy. Esse não, cara, não sai mais. Não tem Difícil, como. hein? Não tem como. Difícil, hein? E é isso, você tem que ser capaz de gerar valor. E a gente tem o framework para fazer você gerar valor. Bom demais, bom demais. Muito bem, caminhando para o nosso finalzinho aqui. É uma tradição aqui no podcast a gente fazer um bate-bola. É agora, hein? Toma Ele mais falou um que essa era a golinho. única parte que eu não ia saber. A gente combina mais ou menos o roteiro do nosso bate-papo aqui, mas o bate-bola eu não negocio, porque o objetivo aqui é a gente tirar a naturalidade, o inesperado do convidado. Vamos lá. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Aqui a ideia é primeira resposta, não elabora muito. O que bateu na mente aí responde. Se for algo que a gente precisar censurar, a produção coloca aquele. Ai, meu Deus. Vamos lá. A primeira você já fez, você já respondeu, que era fale quem você é sem dizer o que você faz. Então eu vou pular para a próxima. Olha aí. Vamos lá. Um sonho. Impactar o mundo de forma positiva, mas sem ficar apegado à forma. Tá. Vou te pedir para explicar. O que você quer dizer com sem estar apegado à forma? Durante muito tempo eu fui o cara utópico, que era eu quero mudar o mundo, eu nasci nesse mundo para mudar o mundo, eu quero fazer as pessoas felizes, e isso me fez sofrer bastante. Mas eu entendi que na minha pequenez eu tenho uma grandeza, que eu posso fazer aquilo que eu faço da melhor forma possível, gerando resultado para as outras pessoas, ensinando os meus filhos e todos que me cercam a serem pessoas mais felizes. Não necessariamente você vai mudar o mundo inteiro, mas eu você vou vai mudar mudar o o meu mundo ao mundo. seu redor. Exatamente. Sensacional. Um pesadelo. Caraca, pesadelo? Essa é pesada, hein? Por isso que eu não compartilho antes. Falhar com a minha família. Falhar com a sua família. É um pesadelo. Bom demais. Bate com o teu valor lá atrás, né? Um professor. Professor? Cara, um professor. Nossa. Eu acho que um professor, meu pai. Seu pai. Meu pai foi um grande professor. Meu pai, ele não é um cara muito de tecnologia, ele não é um cara muito de conhecimento, mas ele tem um valor sentimental muito forte, muito aflorado. Acho que o meu principal professor foi meu pai. Legal. Alguma passagem que você quer dividir dele? Se eu for chorar, eu vou chorar. Esse é sempre o meu objetivo aqui. A produção me dá uma meta que é fazer o convidado Não, eu chorar. já sou chorão. E eu bati a meta, produção. Eu já sou chorão, já. Cara, meu pai, assim... por que eu falo meu pai, né? Quando eu falo meu pai, eu acho que é a representatividade da família, porque minha mãe também está inserida nesse contexto. Tá, né? Perfeito. Acho que uma passagem que eu tenho é que meu pai, ele sempre foi um cara que sempre valorizou muito a família. Legal.
e eu aprendi isso com ele. Ele é um cara, assim, de um coração enorme, dá até aquilo que não tem. Isso eu sempre fui muito crítico em relação a isso. Mas eu entendi hoje, como pai, o porquê que ele fazia isso. Que aí você começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Quando você se torna pai, você olha para as pessoas de uma forma diferente. Então, assim, eu acho que a passagem que eu tenho com ele foi quando eu me reconciliei com ele. Porque eu briguei com ele durante um bom tempo, quando jovem. E eu me reconciliei pedindo perdão para ele por tudo que eu deixei de fazer, eu deixei de falar, ou falei demais. Como é que é o nome dele? É Carlos Coelho. Carlos Coelho. Que chegue até o Carlos Coelho esse vídeo. Vou pedir para você encaminhar para ele com todo carinho. Vou chorar, né? Vamos lá, para a gente seguir a nossa toada aqui. Um livro. Cara, um livro é O Poder do Agora. O Poder do Agora. Muito legal. Foi um livro que me ajudou muito nessa trajetória de síndrome do pânico, de burnout, que é a gente está sempre aqui, mas pensando em outro lugar. Como é que eu faço para estar presente? Qual que é o poder de eu estar presente? Bom demais. E se você não está presente, você está perdendo tudo. É verdade. 100%. É verdade. E é muito fácil você não estar presente. Né? Cara, e lá ele tem alguns exercícios assim que te ajudam a chegar nesse contexto. Então, Poder do Agora. Muito bom. Confesso que não li, vou procurar para ler. Pode ler. A última pra gente finalizar, e você deu azar porque você veio no finalzinho do ano. Os outros convidados se deram bem com essa pergunta aqui. Ó. O que você vai entregar ainda esse ano? Entregar? Isso. Além dos presentes de Natal para os seus 4 filhos. Cara, esses daí tem que fazer, né? Que eu vou entregar esse ano. Pra quem? Pra qualquer um? O que você vai fazer de grande entrega? O que você tá olhando ainda que você não pode virar o ano sem entregar? Cara, com certeza eu não posso virar o ano sem entregar uma maior transformação para mais pessoas que podem estar cientes do que a inteligência artificial pode fazer na vida delas. Tem desafio aí, hein? Tem. Muito bom. É isso aí. Léo, foi um prazer contar contigo aqui, cara. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí em todas as frentes, em especial na frente da família. Foi muito legal ver aqui tua entrega nas algumas vezes que falou de família aqui, tanto no começo, quando falou sobre a importância da família na tua vida, quando lembrou do teu pai. Obrigado pela sinceridade, obrigado pela transparência. Claro. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Espero poder contar contigo outras vezes aqui no Gestão Vem Prosa, nos nossos eventos, nas nossas parcerias. Acho que a gente tem uma coisa muito legal aí em comum, que é esse desejo de, enfim, ajudar o mundo através das nossas empresas e fazer com que as pessoas enxerguem a importância que as empresas delas têm no mercado. E para coroar esse nosso finalzinho, a tua presença aqui, a produção vai me trazer que isso? Uma lembrancinha que nós preparamos para você aqui. Cara, obrigado. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Que legal. Obrigado a você. Obrigado aí, desculpa o choro, mas eu sou chorão mesmo, não tem jeito. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Gestão Vinho e Prosa, um episódio muito legal. Discutimos aqui algumas questões relacionadas à IA, falamos sobre o nosso parceiro aí da imersão dia zero, o ecossistema da Zorro. Batemos um bom papo sobre gestão, sobre o que a gente vive no dia a dia das nossas empresas, tomamos uma boa taça de vinho, o Léo vai levar mais uma garrafinha para ele curtir com a esposa dele aqui em com a casa. esposa, exatamente. Obrigado, Léo, mais uma você, vez. Cara, prazer aí, vamos estar juntos sempre. Show de bola. Valeu.